Boa noite, irmãos e irmãs da Quinta Igreja e todos que acompanham o nosso canal no YouTube, a Quinta Igreja Presbiteriana Semear do Campo. E hoje vamos dar continuidade no capítulo 3, Pecado e Salvação. Esse livro é o nosso livro texto básico, Cristianismo Simplificado, Respostas Diretas a Dúvidas Comuns, Augusto Nicodemos. É extraído desse texto. O capítulo 3, Pecado e Salvação, nós temos um conteúdo do estudo passado, que era: posso ter certeza da salvação? E vimos que podemos ter certeza da salvação, porque a própria natureza de Deus, seu caráter, é um caráter de certeza, de verdade. Então podemos ter certeza da salvação. E hoje temos um texto aqui que é difícil, mas não impossível de ser compreendido. E a pergunta do capítulo, antes de falar do texto: quem são os iluminados que se perderam? Eu vou ler aqui o texto de Hebreus 6, 4 a 8, sem me estender demais no contexto da carta aos Hebreus. E diz o seguinte, Hebreus 6, de 4 a 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. O contexto, nós temos que o contexto geral da carta é mostrar sempre a superioridade, que Cristo é superior a todas as coisas, aos sacerdotes, a todas as revelações dos anjos, enfim, Cristo é tudo, Ele é tudo para com todos. E ele está aqui falando que os irmãos, na carta aos Hebreus capítulo 5, que eles eram imaturos. Capítulo 5, 14 fala o seguinte: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele fala também que, no verso 11, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então é um grupo muito imaturo. Alguns já haviam deixado o cristianismo para voltar para o judaísmo. Então esse é o contexto. E aqui ele está dizendo, exortando os irmãos aos Hebreus. Nós temos o propósito central de Hebreus 13, 22, que é o seguinte: rogo-vos, irmãos, ainda que suporteis a presente administração, tanto mais quanto eu escrevi resumidamente. Então é uma exortação. Ele relata o seguinte: há irmãos que foram iluminados. Essa questão de iluminação é iluminação espiritual do seu estado de pecado, receber instrução, o que era o Evangelho, sobre a soberania de Deus. Vários mistérios foram a eles revelados pela Escritura. Então é impossível, está dizendo o seguinte aqui, que essas pessoas que foram iluminadas e experimentaram várias dádivas, elas se desviando disso, é impossível renová-los. Ali no grego, renovar ativamente, ou seja, por mais que tentemos renová-los para arrependimento, não é possível. Por quê? Porque eles deixaram essa iluminação. E o texto que também nos ajuda aqui, 2 Pedro 2, 20 a 22,
vai relatar também esse mesmo comportamento ou a mesma atividade. Hebreus 2, 20 a 22, aqueles que receberam a iluminação, receberam dons espirituais. Olha só, 1 Pedro 2, 20 a 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem-se para trás, apostasia, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, certo provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, se eles já foram iluminados, a questão do seu estado espiritual, e eles provaram certos dons, foram mestres, foram pessoas que foram exemplos. Se eles deixam essa iluminação, não há como renová-los, ou seja, eles mesmos não querem mais essa luz. Então para eles não tem mais chance. Então são esses iluminados. Aí eu posso levantar o seguinte: eles foram iluminados temporariamente? É isso? Porque se eles foram iluminados e depois perderam essa luz, de certo, eles nunca foram iluminados para sempre. Eles tiveram uma certa influência do meio, na época do texto, né? A influência dos apóstolos, da igreja, a convivência, comungaram a mesma fé, e chegou um tempo que eles deixaram essa luz, não quiseram mais a luz, eles odiaram a luz. Então acontece hoje também, pessoas que eram mestres, eram certos pregadores, e deixam essa iluminação, eles não conseguem mais se arrepender, porque não há mais luz, não há mais nada que possa mostrar o pecado deles, eles afastaram. Então é chamado de apostasia. E o autor aqui fala, devemos entender que essa apostasia é chamada de distanciamento. Eles deixaram a luz, não querem mais a administração. Então o perigo aqui, apontado pelo autor aos Hebreus, é o seguinte: vocês não podem, depois que receberam o Evangelho, a palavra, se afastar definitivamente. Então já havia um grupo, Hebreus 13 vai dizer, que estavam deixando de congregar. Já era um caminho, o caminho da apostasia. O Novo Testamento, ele relata pessoas que se afastaram e depois voltaram. Não vou aqui gastar muito tempo. Mas essa apostasia, realmente, são pessoas que, de forma consciente e de forma ativa, não querem mais influência do Espírito Santo. Não querem mais. Então, eles foram iluminados, provaram de dons, tiveram comunhão, e agora elas não podem mais voltar ao caminho. Então, voltar ao caminho é se arrepender dos seus caminhos. Então, o arrependimento, ele é voltar-se para Deus, não é só um remorso, um choro. É realmente tristeza pelo pecado e volta. Essas pessoas que foram iluminadas e saíram, elas não sentem tristeza pelo pecado. Não sentem. Não sentem nenhum remorso. Você pode lembrar a parábola do pai bondoso, né, que alguns chamam de filho pródigo, onde o filho ele cai em si e pensa: vou voltar na casa do meu pai, lá eu vou voltar como escravo, e ele fala para o pai: pequei contra o céu e a terra, não sou digno de ser chamado seu filho. Os apóstolos não têm essa consciência. E nós podemos até assegurar que esse abandono pela fé, pela iluminação, a exposição sempre de quem é você, do seu estado, que a igreja leva, que a palavra leva, que a comunhão leva, é uma chamada também de blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? É a resistência que o Espírito Santo leva por meio da palavra e iluminação, e a pessoa não quer mais. Então é a questão de rejeição. Agora podemos afirmar alguns pontos que a gente fala o seguinte: olha, isso é perda de salvação. Gente que foi iluminada e depois deixa o caminho. Olha, a salvação não depende do homem, depende de Deus. Se o homem foi iluminado definitivamente
por Deus, ele nunca perde essa iluminação. Mas se de repente ele foi exposto à iluminação e se agradou, e ele não quer mais, ou ele deixa, é sinal que ele nunca foi iluminado de verdade. Porque desde que a chama do Evangelho, a luz do Espírito Santo, a revelação especial de Deus chega no homem, essa luz jamais se apaga. Então, esse texto não se refere de crente que perdeu a salvação. Uma segunda explicação é possível. Gente que participou da ceia, do louvor, da pregação, e ele possa se afastar, mas não deixar definitivamente aquela vontade de congregar. Ele ainda sente vontade de congregar de novo, ele sente saudade dos louvores, da comunhão com a igreja. Então esse texto não se aplica a esse tipo de pessoa. Se aplica a um outro texto que eu posso mencionar aqui, eu vou mencionar. Primeira carta de João, capítulo 2, 1 João 2, 18 a 19. 1 João 2, 18 a 19. Filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Então, comparando os anticristos, os cristãos que depois viram anticristos, né? Também uma apostasia, mas eles continuam na religião, né? Na religião, continuam fazendo parte do grupo religioso, mas semeando as heresias. Não, esses iluminados realmente não tem nada a ver com a religião mais, não querem mais religião, são apóstolos de verdade, eles foram iluminados. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, então eles eram trevas que estavam sempre dependendo da luz de outro, da oração do outro, da convicção do outro. Então tem muita gente assim. Ele é crente que ele vai na carona dos outros, vai no embalo dos outros. Então eles foram iluminados, mas não tem aquela luz interior que o crente tem. A sua vida é de luz, não é de trevas. Não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, por que não é mais necessário, ou não é possível, eles serem renovados? Porque quando eles deixam esse caminho santo, o caminho da palavra de Deus, eles estão expondo de novo, a sua vergonha. Ou seja, a sua vergonha não. A vergonha de Cristo, de novo. Eles estão, é como se Cristo morresse de novo por eles. Não é possível. Então, a pessoa que ela é crente, ela é salva de uma vez. Existe um hino da nossa igreja, Novo Cântico, que fala o seguinte: sim, de uma vez, amigo acredita, com o Salvador tem sorte bendita. Então, tem sorte bendita, tem sim de uma vez. Então, essas pessoas que deixam, dão as costas, e depois querem de novo ser renovados, ou se forem renovados, eles sabem que isso é de novo, então não é possível. Por isso que é impossível renová-los, que eles na verdade nunca quiseram de verdade, nunca quiseram. A carta aos Hebreus foi escrita contra o pecado da apostasia. Uma vez que a pessoa apostatava, não havia mais retorno. Então por isso que essa carta aos Hebreus é uma carta de ameaça. Tem uma hora que os textos, né, vai falando da lei, do sacerdote, daqui a pouco ele ameaça. Então é uma carta cheia de ameaça e depois consolo. E agora aqui ele está alertando. É lógico que depois ele vai fazer mais um consolo. Então vai ser sempre tendo essa alternância. Em outras palavras, o texto diz que a morte de Cristo abriu uma única possibilidade de arrependermos. Então essa questão de me reconverti e a pessoa fica 5 anos afastada e depois fica 10 na igreja e volta, não, essa pessoa nunca foi iluminada. Porque a pessoa nunca deixa a comunhão. Ela sempre fica na comunhão. Ela pode se enfraquecer, alguns pecados começam a prevalecer nela e ela começa a perder até algumas habilidades, não perder, são diminuídas, seu vigor, né? Mas ela começa a aparecer isso nela, o sintoma de fraqueza. Mas logo, logo, ela volta, ela sempre volta de novo.
Então o texto está referindo a pessoas que professaram o nome de Deus publicamente e depois parece que nunca frequentaram a igreja, nunca foram crentes. É impressionante. A apostasia faz isso. Então alguém que se afasta um pouquinho da comunhão, da frequência, ela não fica desfigurada. Ela fica alguém que é fraco, realmente alguém que debilitou. Então esse é o alerta do autor aqui, que também deve ser para nós e para os outros. Cuidado, cuidado. Você não pode deixar a sua fé, porque pode ser um caminho sem volta. Como o caminho até Cristo é um caminho sem volta, é uma ida que não tem volta, então se você sair de novo, é sinal que você nunca foi. Então isso que é o perigo da apostasia. Então pode ser que infelizmente um crente verdadeiro venha tropeçar, conte uma mentira, cometa um adultério, fraqueja em sua honestidade. Mas se ele é um crente verdadeiro, ele sempre vai voltar. Nós temos até na mídia artistas, que é muito que eu falo sobre artistas, músicos, né, que enfraqueceram, debilitaram e voltam. Não é o mesmo ministério. Você conhece alguns pregadores, Jimmy Swaggart, tem uns outros aí, né, que a gente conhece, que voltam, mas continuam na fé do Senhor. Alguns crentes que você conhece que fraquejou, receberam disciplina, mas o apóstata, ele sai para pecar. Ele quer ter uma licença para pecar. Então por isso que é impossível ser renovado de novo, porque ele já renegou a Bíblia, ele já não ora mais, ele não quer mais a luz do Espírito Santo. Então você consegue ser iluminado por meio da pregação da palavra de Deus, a exortação um com o outro. Isso vai aqui falar em Hebreus, olha, não deixe de congregar, mas admoestai uns aos outros, vede que o dia se aproxima. Então o crente vai sempre se aconselhando. Nós tivemos uma aula, classe de adultos, né, a última que você pode depois ter acesso no próprio YouTube, que fala que o crente deve admoestar um ao outro, exortar, justamente para não cair na apostasia. Quando cai na apostasia, realmente, não que eu conheça, mas você consegue perceber, gente que era crente, entre aspas, na rede social você percebe que a pessoa, nem se você dá um oi, boa noite, bom dia, ela nem te retorna mais, porque ela não quer mais ser iluminada, ser perguntada, ser arguida. Então, a apostasia, o Espírito Santo sempre traz o iluminado de volta. Então, quando a pessoa já nunca foi iluminada, ela é trevas realmente, não há mais nada a ser feito. Já é a destruição, já é o fracasso. Que Deus te ajude, que você continue sempre na iluminação do Espírito Santo, na palavra, em comunhão com a sua igreja. Quando voltarmos na Santa Ceia, frequente a igreja, se aproprie de todos os meios de graça, a favor de Deus. Então Deus já nos deu os seus livros, né? Seus livros, a Bíblia Sagrada, o livro mais lido no mundo, para que você leia e quando você está lendo, você seja iluminado, sempre. Ele vai sempre te guiar, iluminar, sempre o caminho da verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Amém. Fique com Deus.